Bem-vindos a mais um episódio para você sorrir e todos os dias uma esperança, né? Que você consiga sorrir, que eu consiga fazê-lo, fazê-la, fazer-lhe. Dá uma risadinha. O que importa, Catiele, mas é você pelo menos sorrir quando você faz? Porque eu não rio, mas talvez se você rir, aí fica legal para você, pelo menos. Então... E vamos, gente, hoje eu queria falar de um assunto que eu acho que é muito incomum para a maior parte de nós, brasileiros. Acho que dificilmente a gente vai ter uma pessoa que se destoe daquela origem mais humilde, daquela origem, né, um pouquinho mais prejudicada, e como a gente tem, assim, desde criança... Coisa pouca, coisa de 5 anos de idade, você já tem um banho ali de realidade, né, um chá revelação da sua pobreza, do seu nível de pobre, não é verdade? E tem níveis, porque aí tem, claro que a gente vai falar ali de uma situação miserável, Deus me free, né, de você estar ali, sem casa, morando, né, na rua, infelizmente, e é tão complicado, né? Então, não estamos falando de uma situação extrema, mas ainda sendo um pobre, a gente tem níveis, né, de pobreza. Por um exemplo, vamos falar assim de casas. Você era um pobre que morava em casa própria, ou você alugava a casa? Ou era aquele amontoado de parentes na mesma casa, que também tem isso, daí beleza, tá, seja alugado ou não. O tamanho da casa. Aí a gente vai pro luxo, né? Quantos banheiros tem aquela casa? Quantos quartos tinha aquela casa? Não é verdade? Aquela casa é bem construída? Foi planejada? Por quê? Eu acho que a maior parte de nós, não a maior parte, né, mas assim, é muito comum que a gente tenha ali os próprios parentes construindo a casa, e aí a gente tem os mais criativos projetos desafiando a engenharia e a arquitetura global, não é verdade? Então a gente tem a questão ali estrutural, mas também a gente vai ter, por exemplo, realidades de você tinha carro, tua família, né, tinha carro, não tinha, como é que era, né? Tem algumas crianças que embora tinham ali uma origem mais humilde, ainda assim tiveram alguns privilégios, sabe? Coisa assim de você ter uma bolsa numa escola, você ter ali alguma ajuda de algum outro parente que te proporcionava aquela realidade, enfim. Tem vários níveis de pobre, e a minha não era assim... Sei lá, eu acho que com certeza e facilmente a gente teria pessoas numa situação bem pior, eu acho que é pra tudo na vida, né? Sempre vai ter quem vai estar mais ali embaixo do poço, e quem vai estar melhor. Você pode ser o cara, sabe, o Elon Musk, vai ter gente mais rica do que você. Vai ter gente com mais propriedades, com mais coisas e tal. Olha o que você tá falando, não é verdade, porque o Elon Musk foi definido como o cara mais... Não sei, gente, existe dinheiro pra essas pessoas? Ou é só uma grandíssima especulação? Como saberemos, né, se esse dinheiro que eles detêm é tudo inventado, é tudo especulado em bens que a gente nem sabe se vale aquilo mesmo. Enfim, volta pro foco. Eu vou falar que a nossa casa era, vou colocar assim, 3 peças. E aí éramos 6 pessoas numa casa de 3 peças. Uma dessas peças, inclusive, era uma coisa assim meio esticada, e você pode até olhar e falar assim, talvez seja 3 peças e meia, mas é que não tinha divisória, era um esticadão, onde uma parte do esticadão, sem porta nenhuma, né? Então uma parte ali a gente podia definir que era onde ficava só o que equivalia ao espaço do fogão, ao lado uma mesa, ao lado uma pia, e ao outro lado a geladeira, o armário e uma mesa de canto. Não, uma mesa no canto, porque uma mesa de canto, você vai supor que tinha ali um planejamento para aquela mesa, estilo, acho que italiana, que a galera fala, francesa, não sei a nacionalidade, alemã, talvez, aquela mesa que fica no cantinho, assim, com cadeirinha, não. Era uma mesa mesmo, e juro por Deus, gente, eu tenho certeza absoluta, porque até, se não me engano, fazendo uma ligação com as minhas irmãs esses dias, eu tava vendo que esse mal ainda... toma posse daquele terreno que é a destruição massiva de cadeiras. Então a gente sempre sofreu uma grande extinção em massa de cadeiras. Então era só uma mesa mesmo. Se você tinha uma cadeira para 6 pessoas, 2 cadeiras, e aquelas cadeiras assim naquele naipe, que é o quê? Já toda laceada, balangando aquela cadeira, já que quase se estribucha quando você senta nela, já sem as costas, já assim com os pregos para fora, já martelada e remartelada 500 vezes. Então assim... Era uma literal dança das cadeiras para você sentar e fazer uma refeição. Inclusive, não sentávamos e fazíamos refeições juntos, dado esse fato, né? Então, cada um pegava ali o seu prato de comida, ia pra uma beirada de cama, sentar ali e pronto. Cama, quarto, como é que era? Então, o quarto era o quarto da minha mãe
e o nosso quarto dos filhos. Lembrando que minha mãe nunca gostou de dormir sozinha, então ela sempre arrastava alguém pra dormir lá junto na cama dela de casal. E foi geralmente, né, nós meninas lá na casa, então teve minha irmã mais velha, depois teve eu, e depois passou a ser minha irmã mais nova. E o outro quarto era 2 beliches. Então todo mundo dormia lá amontoado. Esse quarto não tinha porta, esse quarto, uma grande parte dele até nem guarda-roupa tinha. E aí imagina 5 crianças com as roupas sem estarem guardadas, e aí você tinha uma montanha de roupa, literalmente, né, empilhada. Toda vez que precisava achar alguma peça de roupa pra ir pra escola, etc., eu tinha que pegar toda aquela pilha. Gente, juro por Deus, eu tinha que pegar aquela pilha lá do início. Eu me perdia. Eu, sempre pequenininha, me perdia no meio daquela pilha. Parecia que eu tava escalando o Everest. Chegava ao topo pra achar ali o par da meia. Quer dizer, par da meia agora, meu Deus, rica, milionária, ela achar um par de meia. Não tinha par de meia, malemar tinha meia. Mas a jornada ali consistia em pelo menos achar o meu uniforme da escola, né? E aí depois pegar toda aquela pilha de roupa e maçarocar aquilo tudo de novo naquela pilha de novo, gente, juro. Aí pra disfarçar, o que a gente fazia? Jogava um lençolzão em cima daquela pilha, como quem diz assim, pelo menos é um bolo, uma coisa, né, uma coisa misteriosa que tá ali em volta daquele lençol, o que será que é, né? E essa era basicamente a forma, né, o cenário ali que a gente tinha na nossa infância, todo mundo escola pública, né, a clássica mãe solteira, cuidando de um monte de filho. Bom, você que acompanha o Cativeiro Cast já sabe mais ou menos a história. Mas a gente vem contar um pouquinho desses níveis de pobreza, até pra dizer, né, quais são as peripécias que a gente consegue ali desenrolar em relação a isso. Porque eu vou te falar, gente, até hoje, tá? Até hoje, e eu acho que você provavelmente também tá nesse mesmo caminho. Cara, como a origem da pobreza nos coloca num nível de criatividade, de adaptabilidade, assim, ó, extrema. A gente consegue se virar, mano, o não ter uma coisa, o não ter o cenário ideal, a ferramenta ideal, não sei o que lá, ideal, mas ainda assim haver uma necessidade, onde a gente precisa que ela seja, né, atendida, faz a gente se virar nos 30. Então até hoje, até eu vi uma menina uma vez, teve um vídeo aí que tava rolando e várias pessoas, né, pra variar, fazem e copiam. Era a pessoa assim, ai, como é que você consegue, né? Você sabe pintar, você sabe costurar, você sabe pintar o cabelo, você sabe fazer a própria unha, você sabe não sei o que, como é que você faz isso? aí ela só fala assim, nasci pobre. E não é? É verdade, é ou não é? É. Isso nos é dado, esse dom, né? Porque, cara, é algo animalesco ali nosso, né? Da sobrevivência humana, onde a gente não tem os recursos, mas a gente tem, como eu falei, a necessidade ainda. E é tão doido, né? Tem um cara que eu conheci que não era brasileiro falando numa frase, o que é super real e nem é uma frase dele, enfim. Mas dizendo, né? Nossa, o Brasil é um país de contraste. E como eu falei, não tarda quando a gente é já colocado à frente ali de uma criancinha que tem uma realidade completamente diferente da nossa. E às vezes é assim, ó, o vizinho de porta. É às vezes o vizinho do lado. É a mesma rua, você tem uma casa como a minha, que eu falei pra vocês, que tinha só 3 peças e depois de uma época nem forro tinha. O quarto nosso lá, uma época, teve uns taquinhos que vivia descolando uma hora depois de anos, com 70% dos taquinhos já sendo consumido, arranquei tudo, a gente nem chão tinha, era chão grosseiro assim mesmo, o concreto aparecendo. E do outro lado da rua a gente tinha literalmente um milionário. Ai, Brasil, te amo, te amo. E aí você conhece as criancinhas que daí, né, vai lá ter os netos dessa pessoa com mais dinheiro, aí as outras vizinhas, né, já tem ali mais condição, etc. Mas lembra que eu falei? Mesmo eu sendo pobre, gente, o que tem de gente que era mais pobre, eu tinha uma prima, assim, distante, acho que minha mãe era madrinha da menina, sabe o que que é? Mano, a menina morava numa região já metropolitana, já fora da cidade. Toda vez que a gente ia aqui na casa daquela menina, que era literalmente uma vez por ano, porque era só do aniversário dela, já que minha mãe era madrinha, né? Cara, era uma viagem do caramba, cheio de filho, coitada, que a mãe me levava. E levava todos nós, né, filhos. E, meu, a menina, além de morar longe para um caceta, ela tinha o azar de fazer aniversário, e se eu não me engano, era setembro. E se eu também não me engano, já é uma época que começa a chover bastante, começa a entrar a primavera, etc. Todo aniversário dessa menina tinha uma chuva torrencial. E essa menina não morava, se nós, eu tô aqui entre aspas, né, me queixando de ter 3 peças de moradia, essa família tinha uma peça de moradia, e eles eram em 3, mãe, pai e filha, né,
E se eu não me engano, tinha uma época que agora eu não lembro porque eu era criança, eu não sei se era a casa toda ou se era uma parte externa. Assim, ó, o que eu posso te afirmar é que havia uma parte da casa que não tinha teto, era uma lona. Eu acho que era um movimento assim, como não cabia todo mundo dentro da casa, eles meio que começaram a puxar pra fora assim com uma lona, daí colocavam ali uma mesa e tal. Então agora você calcule, a casa, né, dela também ali não tinha uma calçada e tal. Então assim, era um barro do cacete, super lamaçado, um vento, uma lona. Eu lembro da cena até hoje, assim, aquela lona enchendo de água, fazendo aquela barriga de água. E a gente vindo com um pau de vassoura e espetando aquela água pra fora, pra aquilo não derrubar em nós todos e estragar a festa inteira. E aquela ventania, aquela lona fazendo barulho. Eu acho até que teve uma das vezes que alguém de nós foi com tanto afinco querer tirar essa água que fez, né, essa barriga assim na lona, que a pessoa, em vez de ir com a parte da vassoura que tem as cerdas, foi com o cabo da vassoura e foi com tudo assim, aquilo estourou aquela barriga. Ai, gente, juro, coitada da menina. Então ali a menina tinha uma situação ainda pior. Entende? O banheiro dela nem era banheiro, era uma casinha. Atrás dessa alvenaria, né, que era uma peça só, tinha lá um caixote de madeira, literalmente. Eu nunca tinha passado até então, né, por essa experiência de usar um banheiro que era uma caixa construída em cima de um fosso, entende? Então olha só que louco, né? Tem gente em situação bem mais diferente do que a nossa. E a saber, né, a casa da menina lá, eles foram ano após ano dando uma melhorada, depois conseguiram construir mais espaço, depois construíram o banheirinho e tal, e, enfim, foi melhorando, mas tudo isso pra comentar que, cara, olha os níveis, né, e a gente se adapta, tá? Eu até me lembro que, claro que é diferente a realidade, se você tá ali, né, numa situação mais precarizada, mas tem um filho, é uma coisa. Agora, uma situação precarizada com 5, que era o caso da minha mãe, é outra coisa. E eu até lembrava, assim, que eu sentia que essa menina, por mais que ela fosse, entre aspas, mais pobre do que a gente, eu até acho que ela tinha mais coisa do que eu, porque a gente só tinha o básico. E ela também, obviamente, tinha só o básico, mas ela acabava em um momento ou outro, ganhando uma coisinha da mãe dela, coisa que eu já não ganhava, né? E lembra que eu também comentei de escola pública. É tão curioso esse fenômeno da escola pública porque, como eu disse, as mais diferentes realidades abrigam o mesmo espaço. Poxa, é tão perto uma casa da outra, a escola vai contemplar aquele bairro, aquela zona muito específica, muito pequenininha. Existem várias, pelo menos na minha realidade, né, da minha cidade, tinham várias escolas, assim, num raio, assim, de não muito distante. Então, assim, ainda assim a gente tem uma realidade que era completamente diferente. E o mais... acho que o evento mais, né, maravilhoso de uma escola pública é essa batalha de pobre versus pobre, né, onde o pobre premium quer se achar melhor do que o pobre plus, vários níveis, assim, de pobreza, mas no final é todo mundo escola pública, mano. Todo mundo ali é escola pública, ninguém ali está numa escola particular, mas ainda assim se estabelece uma hierarquia, não é mesmo? A começar pelo seu kit escolar. Eu lembro que eu achava um luxo aquelas pessoas que tinham aquele corretivo, lembra que ele era uma coisa que não era um líquidozinho, até porque esse do líquidozinho, geralmente quando meus amigos jogavam fora, porque já tava tudo seco, eu pegava, enchia de água, dava aquela chacoalhada pra dar aquela descolada, assim, sabe, pronto, revitalizava o corretivo. Olha o pobre dando solução pra tudo, criativa. Utilizava o corretivo, nunca comprei um corretivo, sempre usava nesse método aí. Mas tinha uma galera que tinha um treco que ele era como se fosse uma fita adesiva corretiva, vocês sabem o que é, né? Hoje a gente tem, eu acho que é uma coisa mais acessível, mas na época eu achava isso, talvez até na época fosse, né? Mas pra minha realidade aquilo era, surreal, aquilo era, nem lembro quanto é que aquilo custava, mas era muito caro. Inclusive pensando nessa história eu lembrei que tinha uma amiguinha minha, bem queridinha menina, coitada, eu tava na 5ª série, me desculpa de antemão, eu não lembro o nome dela, mas eu acho que o pai dela trabalhava em alguma coisa que ele ganhava muito desses trecos aí. Não sei se era uma papelaria ou se era essa fábrica dessa marca, não sei o que era. Mas ela tinha não só o corretivo, que era essa fitinha aí, como na mesma mecânica como se fosse uma fita cola, sabe? Era uma fita adesiva assim, em vez de você passar cola e fazer aquela molhaceira e depois ter que secar a cola, não. Você ia esticando aquela fitinha assim, ela já deixava assim um rastro colante, aí você colava as coisas, eu achava sensacional. Então essa menina, ela virou nossa amiga,
E ela nos deu, eu e mais uma outra menina, ela pegou e nos deu essa coisinha. E a gente falou, nossa, que legal, que sensacional, tal. E de fato, a menina era muito queridinha, eu já fui, os pais dela eram uns amores, eu fui lá na casa dela estudar uma vez, fui super bem tratada, eles eram, nossa, uns queridos. E mano, eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu falo várias vezes, adolescente é uma entidade satânica que, olha, tem que esperar passar, não tem o que fazer, né? É um momento, é uma transe, acontece um negócio ali, é um ritual, né, que vai acontecer com todos nós. Eu não sei o que aconteceu ali, eu acho que eu descobri que a menina, ela chorava com facilidade. Não sei como eu descobri isso, mas eu constatei isso, que ela chorava com muita facilidade. E de fato chorava mesmo. E eu não sei por que caralhas, eu e essa menininha aí, outra, a gente achava engraçado a facilidade com que ela chorava. Tipo, nossa, é sério? Ela chora com qualquer coisa? E aí a gente resolveu testar. Tipo, o quanto que ela chorava. Ai, Deus, me perdoa, Deus. Gente, eu não sei por que a gente começou a criar situações microscópicas pra essa menina chorar, de propósito. E pronto, aí um dia chegou a menina, a gente foi falar com ela ignorou a gente. Aí a gente falou, ué, como assim? Ei, como assim? Aí a gente perguntou pra ela, ô fulana, né, o que aconteceu, tal, e ela com a maior maturidade, e não só maturidade, olha gente, você aí ouvindo, olha que diferença faz um lar estruturado na vida de uma pessoa, né, que isso aí é outra coisa luxuosa, mas não tem a ver com ser pobre ou rico, que isso aí, meu filho, eu acho que isso aí é uma loteria divina que nem tem como. Sabe, nem dinheiro paga uma coisa dessa, mas enfim, a menina chegou pra gente e falou exatamente isso. Olha, eu falei com os meus pais dessa, né, mecânica aí que vocês estão fazendo comigo, e eles falaram que se vocês estão me fazendo sofrer de propósito, vocês não são minhas amigas, então eu não devo mais andar com vocês, então a partir de agora eu não falo mais com vocês. Brau! É, gata, você acha que não? Olha que diferença que faz uma família, né? Eu acho que se fosse o contrário comigo, eu nem sei, mano, eu acho que eu continuava falando com essas Zé Orelha aí. Fora que também é muito luxuoso na escola se você tem coisinhas do momento. E aí a gente tem os cadernos que vão acompanhar tendências de desenhos animados, de franquias, né, que a gente tem ali do momento. Então, sei lá, as bonequinhas não sei o que, o desenho tarará, sei lá, Hot Wheels ou It ou não sei o que. A gente vai tendo essa Mickey, Minnie, Disney, é tudo que você imaginar, né? Tem gente que gostava de uma coisa assim mais de rock, aí conseguia ali uns cadernos de banda. Ou seja, você meio que, acho que, não sei se é meio que normal num sistema onde você fica ali condicionado a ser padrão, como, né, usar o uniforme escolar, que pelo menos na minha escola você era obrigado a usar o uniforme escolar. A gente fica tentando ser diferenciado, né? Todo mundo quer ser um pouquinho ali da sua identidade transparecida, né? E aí você tem a possibilidade de ter isso nos seus materiais escolares. Só que aí, meu cara, isso é uma coisa de quem tem um pouquinho mais de dinheiro. Aí você acha que o quê? Que entre um caderno de capa de surf com um surfista, ou de um cara fazendo snowboard, e um caderno, sei lá, da Minnie, um caderno da Looney Tunes, um caderno do não sei o que lá, cheio da Hello Kitty, com aquela capa, cheio de adesivo e não sei o que, e divisória, e a folha é diferente, vem com divisória. Qual você acha que minha mãe conseguia comprar, meu bem? Exatamente, acertou. Então, as pessoas tinham mais esse acesso, não é verdade? De conseguir se mostrar ali um pouquinho, né? Mas assim, bem aventurados nas suas finanças familiares, quando apresentavam seus caderninhos. E aí eu lembro que eu geralmente, para fazer essa capa de caderno, que ela era toda fodida, né? Porque vinha ali com uma coisa nada a ver, eu tentava personalizar. Ó, o pobre de novo, dando o ar da graça. Então eu tentava de alguma maneira fazer uma capa ali diferente, ou esses adesivos aí que a galera tinha nos seus próprios cadernos, eu pegava um adesivo de um, de outro, pegava assim, né gente, eles me davam, tá? Se não acham que eu roubava o adesivo da galera, não nesse dia. Teve um dia que eu peguei adesivo sem autorização, então já conta essa história. Então eu pegava os adesivos e colava na capa, pra dar aquela escondida. Inclusive, uma vez, eu peguei um adesivo que meu irmão me deu, e ele sumiu no meu caderno. E aí eu olhei, ele não tava no caderno do meu amigo da frente. Mano, o cara me roubou na caruda. E eu nem lembro agora se eu fui lá tirar satisfação e pegar meu adesivo de volta, ou se eu só fui lá no caderno dele, tirei e coloquei no meu de volta. Talvez eu tenha feito isso, agora realmente eu não recordo.
A saber, a vez que eu peguei adesivos sem autorização. Sim, pois é, isso aconteceu. E, de novo, todas as histórias aqui é um contexto onde eu estava vivendo uma situação complicada. E aí, eu já peço desculpa de antemão. Duvido eu que as pessoas estão ouvindo esse episódio, mas você aí, caro ouvinte, que talvez me admire, e não que eu peça por isso, mas caso sim, peço que a sua estima por mim não seja abalada ao saber que Catiele já pegou coisas sem autorização. Aí você roubou? Prefiro dizer que peguei emprestado sem o conhecimento do dono. Basicamente, na época de Sandy Júnior, que era uma febre, tinham lá uns adesivos de uma amiga na casa dela, na parede do quarto dela. Tinha vários, tá, gente? Ela tinha vários adesivos, ela jamais morreria de falta de adesivo de Sandy Júnior. E aí eu achei bonito, peguei os adesivos dela, colei na sola do meu pé, e cheguei em casa, tirei da solinha do meu pé e colei com cola no meu caderno e ficou lá. É isso, gente. Sem nenhum arrependimento. E ainda nem era a Sandy Júnior e tal. Eles ainda estavam segurando, se não me engano, Yakult, gente, pra você lembrar dessa tour. Lembra? Quando a Sandy e o Júnior faziam campanha do Yakult. Até do Biotônico eles faziam campanha, gente. E Biotônico foi... Olha só, eles fazendo propaganda alcoólica, né? Pra crianças. E depois ela adulta vem querer fazer propaganda de Devasta, falando que é a primeira campanha de bebida alcoólica. Não é! Ela já falava de alcoolismo quando oferecia Biotônico Foltora, que era 9% de álcool pra dentro das crianças lá. Depois ficava todas embriagadas com aquela larica de bebum, né? E aí vem falar que abriu o apetite. Eu, hein, Sandy? Você vai pagar pelo que você fez. Enfim. Aí teve uma outra vez também, gente, de mão leve. Não era de propósito, mas eu lembro que quando eu era criança, e porque eu não tinha as coisas, eu tinha aquele desejo, né? Porra, você quer ter uma parada, você é criança. Meu, você sabe que você nunca vai ter acesso àquela porra. Você tem a certeza. E eu acho que existem crianças que... Eu não sei se os pais às vezes fazem uma exceção, que por mais que não possam comprar, às vezes a criança insiste, o pai compra uma coisinha ali, compra ali. A minha mãe não tinha nem hipótese, então a gente nem pedia nada, porque, mano, você tá de lulo se você acha que um dia ela vai comprar. Não vai comprar. Então a gente passava muita vontade, obviamente. Então às vezes eu fazia esse movimento de pegar as coisas sem pedir, mas depois eu devolvia. Talvez se eu pedisse, os meus amigos até me emprestavam. Mas eu não sei, acho que eu não queria correr esse risco deles falarem que não. E aí eu só me resolvia ali com a minha vontade. Então teve uma vez, mais de uma vez, eu lembro de, acho que 2 vezes. Teve uma outra moda também na época da escola, que também era coisinha de playboyzinho, que era ter uns bichinhos na ponta do lápis. Aí tinha lá os personagens, assim, pode ser qualquer coisa, mas eu lembro que esse em específico era o Tigrão do Ursinho Pooh. Ele tinha um rabinho assim que enrolava no lápis, ele ficava sentadinho assim na ponta do lápis. Eu achava muito fofinho. Eu acho até que ela tinha mais personagens. E aí eu queria muito aqueles bichinhos, porque também esquece, jamais teria aquilo. Aí eu peguei o bichinho dela, sem pedir, e eu usava ele em casa sozinha, porque olha que louca. Onde é que eu vou usar um lápis? Geralmente mais na escola, dificilmente ali numa atividade que eu faço em casa. Nem fazia sentido isso. Mas acho que era só o sentimento de ter por algum momento, sabe? Só pra mim e fingir que era meu. Então eu peguei lá o Tigrão dela, usei por um tempo, não lembro quanto tempo. Aí um dia, como se nada tivesse acontecido, eu devolvi pro estojo dela. Estojo? Penal? Como é que você chama? Em Curitiba a gente chama de penal. Mas eu sei que tem muita gente que chama de estojo. E a menina, do nada, imagina, ela pensou assim, nossa, eu sou muito louca, né? Acho que no fundo a criança sabe, né, que alguma coisa ali aconteceu. Aí eu lembro da cena lá dela falando, nossa... apareceu aqui o meu treco. E, cara, eu acho que eu até, se não me engano, ela era amiga de uma outra menina, que eu acho que essa menina também tinha alguma coisa, talvez fosse um bichinho também, agora não recordo, e eu acho que eu fiz a mesma coisa. E aí eu peguei das duas, e aí no mesmo dia eu devolvi pras duas. E aí eu lembro que as duas olharam e falaram, nossa, reapareceu ou não sei o quê. Pois então, era eu. Aí eu acho que teve uma outra vez também. Eu acho que foi tudo. Acho que foi uma série em específico. Porque agora pensando assim a idade que eu tinha, eu acho que era tudo meio que nessa mesma idade, que eram uns 8 anos de idade. Aí teve uma outra que tinha uma pulseira. Que a pulseira tinha umas luzes dentro assim da pulseira. Aí eu não lembro se você tinha que apertar um botão. Talvez pra tecnologia do momento você tinha que apertar um botão. Do Videotoque, naquela época você tinha um negócio que você mexia. Não, se bem que tinha o tênis que brilhava quando você pisava. Ah, mas é um botão. Enfim, provavelmente era um botão que você tinha que apertar e a pulseira brilhava. E eu queria aquilo emprestado, mas você acha que eu ia pedir emprestado? Eu não. Então eu fiz a mesma coisa. Eu peguei lá a pulseira da menina, usei em casa por um tempo e depois, como se nada tivesse acontecido, reapareceu pra ela de novo. E lá estava. E teve uma história que não tem a ver com pobreza, mas eu lembrei também e tem a ver com material escolar. Ó, eu fazendo um recorte sobre
pobreza e indo, né, pra escola. Mas teve um rolê que eu lembrei até esses dias, porque a gente tá falando de limpeza, de faxina, etc. E, cara, teve uma vez que o menino da minha escola, ele esqueceu o estojo dele na sala, e a mulher que arruma a sala viu que eu era da mesma sala e disse, devolva pra ele você, já que vocês são colegas, tó. Ela não quis guardar, não quis levar lá na diretoria, sei lá onde é que eles levam nos achados e perdidos, deixou comigo. E, mano, vamos supor que era uma sexta-feira. Eu levei aquilo pra casa e eu não sei por que eu devo ter mexido na minha mala e eu tirei aquela porra daquele penal das minhas coisas. E não foi bem um final de semana que minha mãe resolveu fazer uma faxina interminável no nosso quarto. E ela, minha mãe, gente, eu não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe fazendo faxina, cara, é aquela pessoa que ela destruía, né, a casa completamente pra então arrumá-la. Então, assim, ela tirava tudo de todos os lugares, ela desmontava tudo. Mano, sério, ela fazia a casa virar um caos, era caótico as limpezas da minha mãe, pra depois aquilo se configurar numa coisa bem arrumada, sabe? Ela, enfim, minha mãe. E nessa, ela não me some com o penal do menino? Completamente. Eu comecei a procurar aquilo desesperadamente. E aí, pra piorar a situação, foi avisado pro menino que o penal dele tava comigo. A partir de agora, vocês já entenderam que eu tô chamando estojo de penal, né? E tava comigo, e esse menino, toda vez que ele me via, ele falava, Kelly, me devolva meu negócio, cara. E eu, pelo amor de Deus, eu sei que tá comigo, mas a minha mãe limpou meu quarto, eu não consigo achar, e não sei o quê. E o menino, foda-se, cara, eu quero minha parada, vai achar. E aí eu perguntava pra minha mãe ficava estressada, tipo, vocês que sabem da coisa de vocês, e não sei o quê, não sei o quê. Meu, eu sei que ficou, assim, ó, foi um dos meus maiores pesadelos na época da escola, porque toda vez que eu ia pra escola, eu tava com o cu na mão, porque eu pensava, mano, eu vou ver aquele menino, eu não achei essa porra desse penal, eu já revirei tudo, eu não encontrei, e esse menino, cara, ele vai me perguntar, ele vai me cobrar, e não tem mais desculpa, tipo assim, ó, eu lembro dele até espalhar pra outras pessoas que eu tinha roubado o negócio dele, e eu não tinha roubado, não dessa vez, eu não tinha roubado, cara, e eu tava, tipo, muito desesperada, então foi bem torturante pra mim esses momentos da escola. E aí, esse menino, depois de um tempo, adivinha? Reapareceu o penal dele lá na minha casa. Será que o meu irmão agora pensando não fez isso? Igual eu fazia com as meninas da minha sala? Talvez algum irmão meu pegou, ficou lá usando, eu nem sabia. Aí daqui a pouco devolveu, eu não sei. Sei que meses depois o menino tava desacreditado já do penal dele. Até hoje eu lembro como é que era o penal dele, cara. E aí eu devolvi pra ele. Nem lembro a cara dele, acho que ele ficou meio assim, nossa, que louca. Eu acho que dele ele acreditou, né? Porque se fosse pra eu roubar mesmo, não fazia nem sentido. Meses depois eu devolvi o penal dele intacto. Então acho que ele acreditou, mas aí ele me torturou por meses até então. E agora lembrando, eu acho que, gente, desculpa, mas acho que vai se recortar bastante em histórias de escola, porque eu acho que é onde eu mais lembro que eu tive esses confrontos, assim, com o nível de ser pobre, né? Eu lembro que na época, e você vai lembrar também, das festividades de final de ano, que era amigo secreto. Nas escolas tinham, né? E, cara, eu não sei se era o FOMO da minha parte, de não querer ficar fora daquilo, ou se talvez eu nem me tocava que eu poderia não participar, provavelmente isso, ou se nem sei se tinha possibilidade de não participar, talvez as professoras presumiam que todo mundo poderia participar, já que a gente falava de quantias ínfimas, sabe, de cincão. Aí elas pensavam, porra, que criança que não tem cincão, só que, mano, cincão vezes 5, hoje, né, ajustado com a inflação, vai saber quanto é que não era, se isso aí já não era uns R$200, né, da minha mãe. Faz criança, né? Nem sei, chutei. Eu ia pra todos e, mano, os meus 8/9 anos de idade foi, acho que os piores momentos, assim, de traumas na escola, só pode. Mas aí eu lembrei que teve também, desses amigos secretos, que eu queria muito participar. Talvez não foi na terceira série, agora pensando, acho que foi na segunda série, então eu tinha uns 7 anos. E eu queria muito participar. Eu não tinha dinheiro, implorei pra minha mãe, ela falou, esquece. E quando eu falo, esquece, não era assim que ela falava, né? Ela gritava e, tipo, só faltava bater na gente pra falar assim, você é burro, mano? Ou quer que eu te bata pra se lembrar que você é burro e pobre? Enfim. Então ela não deixou eu participar, fui lá mesmo assim, me enfiei. Cara, chegou a data, eu não tinha nada pra dar pra aquela outra criança. E vamos chutar que fosse isso, R$5. Eu acho que eu implorei pra minha avó pra ela me dar umas moedas pra eu comprar presente pra essa outra criança. E ela me deu 70 centavos, cara. Era o dinheiro que eu tinha pra comprar o presente do menino. 70 centavos. E aí eu fui lá na papelaria perto da minha casa. E aí, nem eu tinha isso na época. Então eu achei, com 70 centavos eu acho que é o máximo que eu consigo fazer pra esse menino. Então eu comprei um Durex pra ele. Mas não era qualquer Durex. Era um Durex que vinha junto aquele suportezinho de Durex que ajuda você a cortar a fita, assim, sabe? É legalzinho, né? Eu tentando passar pano pra mim. Mano, e eu tinha. Você acha que eu tinha Durex? Eu não tinha Durex. E muito menos um Durex que vinha com suportezinho. Então eu pensei, no ruim,
Mano, esse menino, não precisa nem te dizer a cara que ele fez quando ele recebeu um Durex, que ele deve ter dado sei lá o quê e ganhado um Durex. Ele com certeza, onde quer que ele esteja nesse momento, ele é alguém profundamente marcado e traumatizado com amigos secretos. Eu tenho certeza absoluta que a partir desse dia, ele jamais colocou os pés em amigo secreto. Ele jamais permitiu que o nome dele fosse sorteado, colocado, considerado em grupos desse nível por conta desse Durex. Eu tenho a maior e mais absoluta certeza e peço desculpa de novo, eu não lembro o nome dele, onde quer que você esteja, mas fazer o quê, né? O pobre, além disso, ele não tem consciência, né, cara? Ele quer se enfiar nas paradas, e essa fui eu, peço desculpas. E quase já saindo da escola, mais ou menos no ensino médio, ainda se seguia, né, a pobreza, tem a questão também do teu tênis. E aí a gente tem as modas do momento, como tudo na vida. Então se você tem o Nike, Shox, não sei o quê, o Olímpicos, Tube, blá blá blá, todo mundo sabe quanto custa os tênis. Vai quem tem original, alguns vão ter falsificado, e tem quem não tem porra nenhuma, que era o meu caso. Eu nem sei da onde surgiam os tênis que eu usava. Provavelmente algumas coisas eram doação. Eu não me recordo de ter sido comprado pra mim qualquer coisa, sabe, de vamos lá, Catiele na loja. Eu acho que isso foi muito raro na minha infância. E eu lembro então que em algum momento, que deve ter sido lá pela 8ª série, primeiro ano, cara, eu tava com um All-Star que já era falsificado, obviamente que era, que minha avó tinha comprado pra mim. Eu acho que ela deve ter pago, cara, uns R$10. Aí teve essa situação de eu ter ganho em algum momento desse rolê com a minha avó. Eu ganhei um tênis barateza lá dela, de 10ão. E obviamente que chega um momento que aquilo abre. Vira assim aqueles tênis de boca de palhaço. Eu provavelmente já tentei colar ele na altura várias vezes. E ele, não adianta, é um tênis, você tá usando, ele vai abrir. E cara, eu acho engraçado isso, porque as pessoas, principalmente criança, né? Parece que tem uma obrigação de te falar quando a tua roupa tá rasgada. Ou, nesse caso, o tênis, né? Que ele tá ali aberto e etc. Tipo, mano, já não é óbvio se é uma coisa assim meio grande. Você não acha que é óbvio que essa criança que vestiu esse tênis, ela já não está ciente de que a boca do tênis dela está aberta? A boca que inclusive já quase que atravessa o pé inteiro e fica preso na canela dela, que era o meu caso. Você acha que eu já não vi isso na hora que eu enfiei o tênis? Você acha que eu não tô sentindo essa corrente de ar entrando no meu pé? Você acha que eu não tô... É preciso que você me avise? Pelo visto era. Porque toda vez que alguém via meu tênis daquele jeito, eles falavam: olha, o seu sapato está furado. Jura? Nossa, se você não me falava, enfim, eu nem lembro. Talvez em alguns momentos eu até fazia surpresa. Tipo, uou, obrigada por me avisar, eu realmente não sabia, obrigada. Aí quando eu falava assim de, aqui tá furado, tua roupa tá furada, eu falava, nossa, sério, uou, não sabia não. Claro que sabia, gente, pelo amor de Deus, óbvio que eu sabia. E aí teve um dia, eu tava fazendo aniversário, não lembro a idade, talvez 16 ainda, não sei, ainda era adolescente, ainda tava na época... ainda tava na época satânica. E cara, uma coisa só que eu queria era parar de passar por esse constrangimento. E eu pensava, porra, não preciso me comprar um tênis novo, chique, não, é só, cara, é só não tá aberto. É só não tá aí sabe, com a boca de palhaço aqui. Por favor, é pedir muito. Eu acho que minha avó, na época, não podia comprar. Eu tava chegando ali no momento do meu aniversário. A minha mãe, coitada, super fodida de grana. E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não me faça nada de festinha. Eu preciso urgentemente que você pegue esse dinheiro e compre um sapato pra mim. Por favor, eu preciso muito que você faça isso. Não gaste dinheiro com bolo. Tipo, eu preciso do sapato. Eu não quero nada. Eu quero só o sapato. E minha mãe super estressada, como tudo, né? Então ela não quis comprar. Ela começou, tipo, brigar, assim, no sentido de... Talvez ela realmente... Talvez não, né? Possivelmente ela tava realmente sem grana. Aí, acho que... Lembra que eu falei que a gente nem usava pedir nada pra ela? Porque pedir coisa pra ela você vai sair agredido e ainda continuar pobre, né? Então, entre a humilhação... Deixa eu ficar na minha. Mas eu lembro que eu falei pra ela e ela ainda brigou comigo. Tipo assim, eu não tenho dinheiro não. É tipo assim, não vou te dar nenhum nem outro, esquece. E aí começou a brigar e tal. Então, mesmo assim eu frisava. Olha, então, estamos combinadas. Se a senhora não tem, então não vai ter nada. E aí, no dia do meu aniversário, chega lá os meus tios e minha mãe aparece com um bolo. Eu fiquei tão brava.
tão brava, tão brava, tão brava, tão brava. Porque, tipo assim, eu lembro de eu chorar bem. Nossa, eu tava na época do auge da emo. Também exigia um certo dinheiro você ser emo, né? Coisas ali que eu não tinha. Mas eu tava ali na minha época trevosa e eu falei, cara, eu não acredito que minha mãe não comprou a porra do sapato e resolveu comprar o bolo. E hoje, olhando pra trás, talvez ela não comprou esse bolo. Talvez, eu tinha uma vizinha que ela fazia bolos. Eu nem sei, porque eu nem lembro de ter comido esse bolo. Eu fiquei com tanta raiva. Talvez ela não comprou, de fato, o bolo. Talvez ela pegou fiado. Tipo, vizinha, você consegue fazer um bolo? É que é aniversário da minha filha, eu tô sem dinheiro. Vai ser um bolo pequeno, porque era um bolo pequeno mesmo. Vai ser um bolo pequeno, vai ser só a gente aqui em casa e tal, eu pago depois. Eu realmente não lembro. Talvez foi do mercado e ela achou um dinheirinho e comprou. Talvez ela pegou fiado dessa mulher, não sei. Sei que assim, na minha mente de criança, eu não fiz esse raciocínio, né, cara? Eu só fiquei assim, puta, porque eu pensei, cara, eu preciso. Se tivesse que haver algum esforço, era pra que eu não andasse descalço na escola. E não houve esse esforço, né? Eu lembro que uma vez eu contei essa história pras minhas amigas, mas eu acho que eu contei de um jeito talvez mais emputecido. E eu lembro delas rirem bastante. Mas agora, contando pra vocês, pode ser que soe mais triste do que engraçado. Mas o fato foi que os meus tios foram lá, Catiele, vem aqui pra sala, vamos cantar teu parabéns. E eu, não. Não fui, fiquei bem brava, não comi o bolo e continuei indo com o tênis furado pra escola por mais um tempo. Até um dia aí a minha avó provavelmente comprou um tênis pra mim. E pra não se delongar tanto nessa história de pobre da época da escola e da adolescência, vamos já ir pro momento em que a gente começa a trabalhar, porque eu acho que é o único momento que não é que a gente deixa de ser pobre, mas eu acho que a gente começa a encarar a possibilidade de matar algumas vontades que a gente sempre teve. Porque lembra que eu disse, ser pobre é passar muita vontade. Eu tenho um amigo que ele disse que o primeiro salário dele, ele foi no mercado e ele comprou um monte de lata de leite condensado, que era o sonho dele conseguir comer aquilo e ter acesso àquilo. E ele encheu assim embaixo da cama dele de lata de leite condensado. Aí antes de dormir ele morava num quartinho assim, quando ele mudou de cidade, tava morando sozinho e tal. Aí ele tinha assim as latas perto da cama. Aí disse que antes de dormir ele abriu uma lata e ficava lá mamando uma lata de leite condensado, realizado, feliz da vida. E você lembra do que você comprava quando você tava nessa época aí, no primeiro salário, tentando fazer uma coisa que você sempre quis? Eu não lembro assim do primeiro dia que fui no mercado com dinheiro, mas eu lembro da sensação de poder comprar as paradas que eu sempre quis. Sabe, de comprar os sucrilhos, né, o cereal. Eu lembro que eu comprava aquele, acho que é Crunch a marca, né, que é uma coisa assim, de chocolate e tal. Eu comprava esses sucrilhos, bolachas recheadas, que tudo isso que eu tô te falando era o auge, né, pra gente numa infância, numa casa cheia de criança. Então a gente não tinha muito acesso a essas coisas, de bolacha recheada e tal, era muito esporádico quando a gente tinha acesso a isso. E era geralmente porque, sei lá, a gente fez um favor pro vizinho, e o vizinho deu o troco, que era, sei lá, um real, R$2. E nisso a gente comprava. Eu lembro que com R$2 a gente conseguia comprar uma garrafa de 1 litro de soda e um pacote de bolacha recheada. E era muito gostoso. E eu e meu irmão, a gente se matava de comer aquilo. E de tanto que a gente comprava aquilo, quando podia, claro. Você acredita que a safada da vendedora lá, que era a nossa vizinha, viu que a gente tava comprando muito aquela bolacha que era baratinha, e a gente só comprava porque era baratinha, era tipo 40 centavos a bolacha recheada. Não era de marca, obviamente. Ela começou a encarecer a bolachinha. Começou a encarecer para 70 centavos, 80 centavos. Safada, ninguém comprava aquela bolachinha, só eu e meu irmão. E aí, o meu irmão ficou tão bravo com isso, que toda vez que ele ia lá, ele pegava alguma coisa dela, ele pegava uma bala, ela bobeava, ele pegava uma bala, um pirulito, ele falava, você vai me cobrar, vai me dar taxa aqui? É a única bolacha que eu tenho acesso e a senhora quer extorquir meu dinheiro de criança pobre? Ai. Inclusive, eu e meu irmão em dupla, cara, a gente fazia muita coisa pra conseguir... como eu falei, velho, criança não é nem uma maldade no sentido, sabe, de, você aqui é o maior vilão. Pelo menos não eu e o meu irmão. A gente tentava fazer alguma coisa para que os dois conseguissem desfrutar do privilégio de ter acesso a alguma coisa que raramente a gente tinha acesso. Então eu lembro que uma vez ele comprou um caldo de cana, um copo, né? E ele falou assim, quer dizer, ele estava em vias de comprar. Aí ele falou bem assim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ali comprar o caldo de cana e eu tenho dinheiro só para um copo de caldo de cana. Mas se você fazer um teatrinho aí, eu acho que a gente consegue dois copos. Aí a gente foi lá, aí ele falou, você vai me pedir o caldo de cana e eu vou falar que não vou te dar. Então ele comprou, começou a tomar na minha frente e tal, aí eu falei, me dá um pouquinho. Ele falou, não dou.
Aí o dono lá do carrinho de caldo de cana, sabe aquele chorinho que eles às vezes te dão, se você pede o chorinho, se tal. O cara não ia dar chorinho pra gente, não. Aí o cara viu lá que eu tava literalmente, né, quase chorando ali e tal. Falando, ai, me dá um pouquinho, não sei o quê. Aí ele foi lá e deu mais do que o chorinho pra gente. Ele encheu mais um copão assim pra mim e me deu. O plano do meu irmão funcionou. Olha, eu voltando pra infância de novo. E eu acho que é um fenômeno muito comum, vi até um vídeo recentemente, que uma mulher tava falando de maneira mais reflexiva, sobre a relação que a gente tem que ter, depois que sai dessa origem pobre, com a comida. Que a gente tem que se policiar. Porque senão a gente vira uma pessoa assim que vai ter, não digo distúrbios alimentares, mas algumas mentalidades que não vão ser muito saudáveis em relação ao consumo. Então, por exemplo, você já tá satisfeito, continua comendo porque você não quer desperdiçar, ou você nem tá com fome, mas aí você tá tão alucinado que você tá tendo acesso a uma comida que você sempre quis comer, que aí você se excede, acaba comendo muito mais, você não sabe a hora de parar, ou você começa a querer tudo de uma vez, então, tipo, aquilo que você sempre quis e não conseguia, agora você quer ter sempre, sempre, sempre. Ai, sei lá, eu não sou, graças a Deus, uma pessoa que gosta de comida japonesa, mas quem gosta, né, a galera torra zilhões de dinheiro ali com sushi, a puta que pariu, então ela comentou isso, né, e eu acho que no meu caso foi algo nesse sentido também, de querer comprar tudo que eu queria comer. Então, eu lembro que eu passava numa padaria quando eu voltava do trabalho, até uma época que eu dei uma engordadinha, não muito assim, né, ganhei 1 quilo, 2 talvez, que eu tava tipo todo dia comendo pão com mortadela e uma trança de chocolate maravilhosa que tinha na padaria lá perto da casa, nossa, era muito gostoso. Comia isso, só na época de pagamento, né, que quando o negócio começava a apertar, a gente já não conseguia comer e sair. E aí eu comia minhas coisas escondido, porque eu continuava morando com a minha família, com os meus irmãos. Aí lembra que eu falei lá que eu comprava os sucrilhos e as coisas, tudo? Então, eu tinha que esconder. E eu tinha que esconder dentro do meu guarda-roupa. E o meu guarda-roupa ainda ficava com um cadeado, com corrente. E aí eu lembro que os meus amigos iam lá na minha casa e falavam, meu Deus, Catiele, você tem uma corrente em volta fechando o seu armário? O que você tem dentro do seu guarda-roupa? E eu falava, não é o que eu tenho dentro, é o que está fora dele. É o que está fora dele que me obriga a tomar essas medidas drásticas. E você acha que isso evitava? Mano, o guarda-roupa, ele era velho. E aí ele formava assim uma barriga, sabe? Consegue imaginar que tem lá as portas e aí forma uma barriga assim embaixo das portas, ou seja, você consegue ver ela pra dentro do guarda-roupa. E uma vez eu deixei a caixa de sucrilhos meio que perto dessa porta. Então você via por essa barriguinha assim que tinha na base desse guarda-roupa os sucrilhos. E eu lembro que eu tinha uma memória fotográfica muito boa para as minhas coisas. Eu lembro que, vamos supor que você deixou, no caso eu, né? Deixei lá a caixa virada com a parte da frente pra frente, né? Com a, sei lá, vamos supor que era o sucrilho Kellogg's. Aí tinha lá o tigre, nem sei se o tigre é da Kellogg's, mas acho que é. E deixei pra frente. Quando eu voltei do trabalho, tava virado com o rótulo ao contrário. Eu falei, filhos da puta, tinha certeza. Então, era um espaço, gente, tão pequenininho, que eu fiquei imaginando os meus irmãos, um deles, com as mãos assim, quase como que uma pinça, porque só assim, pra eles conseguirem tirar aquela caixa lá de dentro. Então, vindo com a mão assim, ó, machucando a própria mão, trazendo assim, com maior esforço, tentando, uma logística, gente, pra conseguir trazer uma caixa de sucrilhos com sucrilhos dentro, numa fenda, no espaço daquele guarda-roupa, pra fora, tirar a sua quantidade e depois retornar com aqueles sucrilhos naquela mesma fenda. Gente, olha, sério, os meus irmãos, eles estão assim, ó, eles conseguem fugir de qualquer presídio. Cara, eles conseguem fazer qualquer merda nesse nível. Eu lembro que uma vez, eu acho que eu escondi uma bebida, eu acho que foi uma garrafa de refrigerante, no meio de umas roupas sujas lá. Ui, Catiele, que nojo, que porca. Mas por quê? Porque os meus irmãos eram super porcos, não mexiam com nada pra organizar, então eu pensei, quer coisa melhor do que esconder as coisas na bagunça, sendo que as pessoas são bagunceiras, elas não vão lá meter a mão pra arrumar, mas você não vai acreditar que eles achavam mesmo assim. Você ia lá pegar o negócio e tava pela metade. E tinha um esforço também dos meus irmãos, que eu imagino que era um esforço pra eles no sentido de eles se controlarem para não consumir tudo. Então o que eles pensavam? Não, eu não quero ser o filho da puta que vai comer tudo o negócio da menina. Então assim, vamos supor que era uma caixa de sucrilhos, eles não iam comer tudo, eles iam deixar pra mim ali o equivalente a 5 gramas finais, pra eu ir lá e comer o resto e não dizer que eles comeram tudo. Eles não comeram tudo, eles comeram 99%, mas eles deixaram o farelo pra eu dizer assim que pelo menos deixaram alguma coisa pra mim, entendeu? Cara, eles faziam isso o tempo
todo. Então, assim, ó, comida comigo, assim, é uma coisa... Dividir comida, assim, comigo é um assunto meio polêmico. Eu já fui pior. Eu já fui bem pior em relação a essa coisa de dividir comida. Não dividir, da pessoa ser folgada com comida, de roubar de mim comida. E tem umas histórias, um dia a gente conta aí sobre esse trauma, sobre essa ferida dela. Ai, ai. Mas... eu lembro até que agora falando, né, de estilo e etc. Gente, acho que até hoje, talvez assim, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, é que eu acho que eu comecei a começar, ótimo, né? Eu iniciei um processo de me vestir ou buscar vestir roupas que eu me sinto mais à vontade, etc. Por quê? Porque até o fato de eu não ter tido acesso a ir comprar roupas... e só vestir roupas que me davam, e eu acho que acontece muito isso com a gente, né? A gente veste a roupa do primo, do irmão, do não sei o quê. Então as roupas em mim estavam sempre largas, as roupas em mim estavam sempre rasgadas, estavam sempre caindo e tal. Eu nem sabia como é que comprava uma roupa. Então eu lembro que nos primeiros anos trabalhando, eu usava umas calças que, tipo, era meio esquisita, tinha um caimento péssimo no meu corpo. As pessoas falavam assim, nossa, Gisele, você ainda tá usando a roupa dos teus irmãos? Porque, tipo, a roupa ainda tá larga, tá grande em você, meu. Não é esse número que você tem que estar usando, não. Então, eu ainda tinha esse problema eu não sabia comprar um sutiã, por exemplo. Eu não sabia. Não tinha acesso a essas coisas. Então, eu não sabia. Demorou muito tempo eu comprando as coisas. E uma coisa que era o meu sonho quando eu fiz 8 anos e tava trabalhando era entrar na Renner e fazer um cartão da Renner. Para o quê? Para comprar as roupas do Crepúsculo. Não era fã de Crepúsculo, mas eu adorava aquela estética meio melancólica, meio roqueirinha, meio princesinha do rock, meio Avril Lavigne, e tava em alta, né, essa vibe meio vampiresca. Então eu falava, mano, eu quero, meu sonho. Então eu lembro que eu, por muito tempo, tive um problema bem grande com crediário de loja de roupa, porque, né, eu precisei comprar tudo praticamente do zero, as minhas roupas. Pra depois o quê? A minha irmã mais nova ir lá e fazer da minha vida um inferno, pegando as minhas roupas emprestada. Ela emprestava igual eu emprestava das minhas colegas lá da escola, sabe? Sem o meu consentimento. Com a diferença que eu devolvia intacto e ela não devolvia. Eu achava depois a roupa toda esculhambada, enlamaçada, rasgada, fudida. Quantas vezes, gente? Quantas vezes eu fiz a minha irmã onde quer que ela estivesse, que eu encontrasse ela na rua usando roupa minha, fazer ela tirar. Enfim, fica pra um outro momento. Pra contar esse trauma aí, que até hoje, gente, juro por Deus. 50 anos depois, e às vezes até hoje eu tenho uns pesadelos que minha irmã tá pegando minhas roupas. Pela madruga. Ai, ai. Gente, eu tento não falar tanto, mas quando eu vejo é tanta coisa, é tanta história, é tanto coisa, que dá 1 hora de episódio. Mas eu espero que você tenha se entretido um pouco, se você tava aí lavando banheiro, lavando louça, andando pelas ruas da sua cidade, na academia, indo pro trabalho, voltando do trabalho. Que isso tenha te entretido um pouco, pelo menos. Nem contei tudo. Um dia a gente vai trazendo uma parte 2 aí de histórias de pobreza. E você, se puder, estiver ouvindo em qualquer plataforma de stream, você coloque também o seu comentário das suas peripécias da vida de pobre. E espero aí que a vida tenha sorrido e você esteja numa situação melhor. Todos nós, né? Numa situação melhor. É isso, gente. Curta Cativeiro Cast toda semana com reflexões e também com piadocas, tá bom? E cativante lá nas outras redes se você também quiser me seguir. Um beijinho e até a próxima.